Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 69 ou 68, dependendo da sua Bíblia, versículos 6 e 7. Ó Deus, tu conheces minha loucura. Meus crimes não estão escondidos a ti. Que eu não seja a vergonha dos que esperam em ti, e a véia dos exércitos. Que não seja a confusão dos que procuram a ti, ó Deus de Israel. É muito forte, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor traz para mim e para você meditarmos neste dia. Já começa aqui, né? Ó Deus, tu conheces minha loucura. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, da falta de sabedoria que eu ainda tenho, da falta de sabedoria que você ainda tem. E não se engane, né? A sabedoria, muitas vezes você acha que você tem uma sabedoria, mas não, na verdade você tem uma inteligência um pouquinho mais superior. Porque a sabedoria verdadeira é só quando estamos buscando a Deus e nos deixando ser dóceis a Ele, a tua palavra, né, ao teu mover. Então não se engane, muita pessoa acha, né, que uma pessoa é sábia por aquele modo de falar e não é. Verdadeiramente uma pessoa é sábia se ela segue a Jesus, se ela é obediente a Jesus e se ela respeita e obedece os mandamentos. Aqui nos traz: ó Deus, tu conheces minha loucura. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, do que eu e você somos capazes. Por isso aqui nos traz: meus crimes não estão escondidos a ti. Deus já sabe de tudo aquilo que você fez de ruim, mesmo que outras pessoas não saibam. Deus sabe de tudo aquilo que eu já fiz de ruim. Deus sabe do que eu e você somos capazes se dermos vazão àquilo que vem nos tentar, aquilo que vem tentar nos tirar de nossa centralidade. Se dermos vazão aos ataques do inimigo, querendo que a gente faça aquilo que não é da vontade de Deus. Deus sabe que somos capazes das piores coisas. Deus me conhece muito bem. Por isso que nos traz: meus crimes não estão escondidos a ti. Se eu der vazão, eu, Francisco Paulo, der vazão a tudo aquilo que vem em minha mentalidade, né, no trânsito, ou seja, onde for, Deus sabe que eu sou capaz de fazer as piores atrocidades e principalmente tentar contra a vida de alguém. E como é que eu posso aqui me manter não dando vazão àquilo que vem aqui querer me tirar de minha centralidade, aquilo que vem até você, né, para que você não saia dos caminhos do Senhor e muito menos eu, né? Era o que o Senhor trazia logo pela manhã ao meu coração. Deus vence em mim. E que essa palavra, meu irmão e minha irmã, seja uma condução para todo este dia, para toda essa semana e para toda a tua vida. Para que eu e você, que a gente não saia e não caia, né, nas armadilhas do inimigo, nós temos que todo dia falar para nós mesmos: Deus vence em mim. Porque permitindo que Deus vença em mim e você, a gente não cede às tentações e às coisas desse mundo. A gente não cede aos ataques do inimigo, que são muitos aí, constantes muitas vezes em nossa vida, né? Por isso que nos traz aqui no versículo 7, que eu não seja a vergonha dos que esperam em ti, e a vé dos exércitos, que não seja a confusão dos que procuram a ti, ó Deus Israel. Ou seja, que eu não seja um mau exemplo a ninguém. Tem muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, que olham, né, para mim, para você, estão aprendendo a ser católico e católica, olhando para nós. Nós temos que é, é, nos policiar constantemente, não pelos outros, mas por nós mesmos. Para não deixar aquilo que um dia e constantemente a gente refreia dentro de nós, que a gente sabe que é ruim, não aflore e saia para fora. Para que a gente não se perca nos caminhos e não saia da presença de Deus. Então a palavra hoje muito forte é: meu irmão e minha irmã, para mim e para você, Deus vence em mim. Pois permitindo que Deus vença em mim, vença em você todos os dias, a gente não cede
às coisas desse mundo, a gente não cede aos nossos pensamentos, muitas vezes desregrados, imundos, né? Pensamentos aqui de ilusão. A gente não cede às tentações e provocações e insultos do inimigo. Quando eu estava aqui ainda rezando o Santo Terço, né? Meu filho está em uma nova clínica e Deus é tão bom, tão misericordioso comigo. A clínica que ele estava anteriormente era do lado da paróquia Santo Antônio de Pádua, que inclusive é meu santo de devoção. A clínica a qual ele veio agora é ao lado também da Igreja Sagrado Coração de Jesus, né? Olha que maravilha, porque aqui eu estou, acabo de fazer a partilha, já tenho a graça de ir ali na igreja, me prostrar diante do Senhor, né? E estar sempre em tua presença. Eu tô aqui no carro, né? Tava rezando o Santo Terço e na frente aqui do carro parou um senhor de moto. Eu falo senhor porque ele aparentava ali ter de uns 55 a quase uns 60 anos. Ele parou a moto aqui na minha frente, tirou do bolso um cigarro de maconha e começou a fumar. Logo Satanás já veio falar no meu ouvido: e meu irmão e minha irmã, se você não tiver firmado em Deus, você acaba cedendo. Porque a voz de Satanás, ela é muito sedutora. Ela engana muito. Só que, qual é a palavra que o Senhor mandou para mim, para você neste dia? Deus vence em mim. Quando o Senhor aqui na minha frente, né, e uma falta de vergonha da cara dele, fumar no meio da rua, que tem muitas pessoas passando por aqui, inclusive pessoas com criança. E ele começou a fumar ali, Satanás veio, né, e falou: vai lá pedir para fumar um pouquinho. Satanás começou aqui a me provocar falando no meu ouvido aqui: vai lá pedir para dar um trago, vai lá pedir para dar um tapinha, né, que é a gíria que se usa, né, quando se você é usuário de drogas. E eu sou ex-usuário de drogas. Eu usei drogas dos meus 13 até os 38 anos. E eu olhando para aquele senhor ali fumando aquele cigarro de maconha, a única palavra que eu deixei aflorar dentro de mim foi: Deus vence em mim. Deus vence em mim. Deus vence em mim. E quando eu falo aqui, cada vez que eu vou pronunciando Deus vence em mim, o meu corpo parece que está em chamas aqui. Deus vence em mim. Deus vence em mim. E a mim é você, meu irmão e minha irmã. Por quê? Aí começa a fazer sentido para você a palavra de hoje, né? Tu conheces minha loucura. Se eu cedesse aqui à voz de Satanás, se eu fosse ali, eu não iria só estar desrespeitando os mandamentos do Senhor, como também tudo aquilo que ele já fez por mim. Deus vence em mim. E eu comecei aqui a entrar em oração, eu comecei a rezar por aquele senhor, mas foi tão forte porque o Senhor logo apagou o cigarro e foi embora. Deus vence em mim. E quando deixamos Deus vencer em nós, a gente não dá vazão a nada, muito menos aos ataques do inimigo. O inimigo, meu irmão e minha irmã, quando estamos caminhando com o Senhor, ele vem aqui nos tentar constantemente, seja de uma forma, seja de outra. Mas aqui, que eu e você, que não sejamos a vergonha para ninguém e principalmente para nós. Porque a primeira vergonha que cometemos é insultando a Deus pelos nossos pecados. Aí o que acontece? A gente começa a cair. E Deus não vence mais em nós. Mas quem começa a vencer é as coisas do mundo. É a nossa loucura, é a nossa falta de sabedoria. Então, meu irmão e minha irmã, palavra para hoje. Deus vence em mim. Fale para você, fale neste momento, em nome de Jesus. Deus vence em mim, bata no seu peito. Deus vence sobre a minha mentalidade. Deus vence sobre os meus olhos. Deus vence sobre os meus ouvidos. Deus vence sobre a minha boca, os meus lábios. Deus vence sobre o meu coração. Deus vence sobre a minha vida. Comece a meditar realmente sobre essa palavra que o Senhor envia para mim e para você. Deus vence em mim. Se você colocar à frente esta palavra, Deus vence em mim, por mais tentações, por mais perseguições, por mais que venham insultos, não irá se deixar abalar, porque é Deus que vence em mim, Deus que vence em você, Deus que vence em nós. Porque se dermos vazão, Deus sabe aqui, ó, conhece.
a minha loucura, a minha falta de sabedoria daquilo que eu sou capaz, daquilo que eu já fiz de errado. Mas qual é a minha vontade? E eu tenho plena certeza que é a sua. É continuarmos firmes nos propósitos do Senhor para a nossa vida. Pois eu não sei quanto a você, mas eu sei da onde que Deus me tirou. Do entulho, da sujeira, da podridão, das coisas desse mundo, das coisas desregradas, das imundícies. E hoje eu falo com toda certeza: Deus vence em mim. Deus vence em mim. Então, meu irmão e minha irmã, que me vem muito forte no meu coração também, não fique se gabando. A minha conversão foi em 2018, mas eu não fico falando disso para ninguém. Por quê? Porque eu tenho que deixar o Senhor vencer em mim todos os dias, independentemente de quanto tempo já faz. Mas a vitória dele, deixar ele vencer em mim é todos os dias. Então, todos os dias é um novo dia, independente de quanto tempo já faz. Porque eu não posso aqui sair dos caminhos do Senhor e viver de um passado. Nem a mim, nem a você, meu irmão e minha irmã. Precisamos viver o hoje, deixar Deus vencer hoje. Então, se você parou de beber, como eu parei de beber, se você parou de usar drogas, independente de quanto tempo faz, é hoje, meu irmão e minha irmã. Se você não deixar Deus vencer na sua vida hoje, você cai, a queda pode ser grande demais, você pode não se reabilitar. Então, aqui, que a gente não tente ser exemplo para ninguém. A palavra nos traz que eu não seja vergonha aos que esperam em ti. Tem muitas pessoas olhando para mim, para você, aprendendo a ser cristãos, olhando para mim e para você. Mas que a gente não se apegue a isso, porque temos a nossa vida para cuidar, temos o nosso chamado para cuidar, temos aqui que manter vivos em nós a presença de Deus. Então, por mais que olhem para mim e para você, tem pessoas aprendendo a ser católico e católica olhando para mim e para você, mas que a gente não se pegue a isso, porque senão realmente a gente pode entrar em parafuso. Não, temos que viver a vida aqui respeitando os mandamentos, mas que a gente viva isso a cada dia com leveza, com tranquilidade, com paz, por mais que venham os ataques. A gente tem que falar para nós mesmos: Deus vence em mim, Deus vence em mim, Deus vence em mim. Em nome de Jesus, é muito forte. É muito, mas muito forte. Se você, meu irmão e minha irmã, parar realmente aqui para refletir, ver o poder da palavra que está vindo hoje para mim e para você, você vai ver aqui como está a sua caminhada e as lutas que você vem, que só você sabe que você vem enfrentando. Não ceda, não dê vazão, nem por mínimo que seja. Não conceda nada de ilícito à sua vida. E ao contrário, deixa Deus vencer em você. Deus vence em mim. Que essa palavra seja aqui um condutor para a sua vida neste dia e para a sua vida também todos os dias. Deus vence em mim, Deus vence em mim e Deus vence em mim. Em nome de Jesus e pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Oh, glória! Ó Deus, tu conheces minha loucura. Deus sabe do que somos capazes. Mas eu tenho plena certeza que nem você, e muito menos eu, quer voltar a ser quem era antes. Aqui, ó. Cometemos várias coisas, né? Porque não estávamos na presença do Senhor. Agora, o conhecendo, que a gente lute. Assim como eu falei para você, desse senhor que estava aqui fumando maconha na minha frente hoje. Satanás veio, né, me tentar, me seduzir aqui falando: vai lá, pede para fumar também, para dar um tapinha, dar um trago. Eu falei no meu interior, na minha mentalidade: Deus vence em mim. E Satanás fugiu. Por isso a palavra nos traz muito forte: resiste ao inimigo que ele fugirá de vós. Ele bateu em retirada. Porque na minha vida quem vence é Deus. Mas eu não posso já achar que já é uma vitória. Não, é todo dia, até o fim da vida. Pois o inimigo está ao nosso redor, mas quem está ao nosso lado é Deus. Ele não vai, o inimigo ele não descansa em nenhum momento. Ele tenta de uma forma, tenta de outra e vai tentar de inúmeras outras formas. Mas para que a gente não caia.
e não volte a cometer aqui aquilo que já era do passado. Temos que pronunciar constantemente: Deus vence em mim. Amém, meu irmão, minha irmã? Reflita. Deus conhece muito bem do que você é capaz. Mas para manter isso afugentado, acorrentado dentro de nós, quem éramos um dia, precisamos constantemente dizer: Deus vence em mim, em nome de Jesus. Amém? Reflita neste dia, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.